Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um episódio do Bíblia, um tesouro escondido. Em cada episódio que nós temos meditado na Palavra de Deus, temos descoberto as revelações, as instruções, os ensinos que Deus tem através da sua palavra para a nossa alma. Nós estamos examinando o Antigo Testamento e estamos no livro de Números. E para esse episódio quero saudar os pastores que estão conosco. Pastor Fernando Almeida, paz do Senhor. Paz do Senhor. Seja sempre bem-vindo. Alegria estar aqui. Pastor Diniz Azevedo, paz do Senhor. Paz do Senhor. Hoje nós vamos trabalhar a partir do capítulo 16. Falamos no episódio passado sobre os espias, né? Uma experiência maravilhosa. E agora nós vamos ler aqui, no capítulo 16, os versículos 1 e 2, diz assim: E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. Eles prepararam aqui, pastor Diniz, na verdade uma rebelião, né? 250, o texto diz assim, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. Mais uma vez aqui agora, Moisés diante de mais um desafio, né? Mais uma batalha. Mas o Senhor tem a forma de tratar com tudo isso, não é mesmo? A palavra do Senhor, ela mostra assim, a quem mais é dado, mais é requerido. Não existem super-homens, mas se Deus confiou mais a você, Ele vai requerer mais de você. Deus não está confiado na nossa capacidade, na nossa força, mas o homem tem que saber o que ele representa. O pastor, o diácono, a irmã que é usada nos dons espirituais, a irmã que está à frente de um trabalho de criança, a irmã que está à frente de um trabalho de senhoras. Esses homens eram maiorais. De nome, né? De nome. Não eram melhores do que ninguém, mas Deus deu a eles uma posição. E aí eles não ficaram satisfeitos com o que eles tinham. Eles queriam mais. E aí eles se levantam contra a autoridade de Moisés. Você vê, eles eram maiorais. Eu uma vez vi um pastor, um diácono, falando para o pastor dele. O pastor estava numa situação dessa de murmuração acerca de discordância do governo, né, da obra. E ele falou assim: fulano, mas Deus te deu tanto. Você chegou num lugar alto. Você vai pular daí de cima, se referindo ao pináculo do templo. Mas Deus te deu tanto, você tem tanto, e você não está satisfeito com o que você tem? E o homem, às vezes, é isso daí, né? Eles tinham Datã, Coré e Abirão, tinham tanto, mas eles queriam o lugar de Moisés. Na obra de Deus, esse sentimento humano de inveja, de ciúme, de disputa, isso é fruto da carne, isso gera morte, isso é a destruição, divisões, né, da própria pessoa. E eles escolheram um juízo severo acerca dessa situação. Isso não foi simplesmente um confronto humano, isso foi uma rebelião, um espírito de rebelião, né, que se instalou ali na vida deles. E isso que o Diniz falou, Moisés pergunta para eles aqui no verso 9, né? Porventura, pouco para vós é o que o Deus de Israel vos separou da congregação para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar. Vocês acham pouco, né? Pouco? Eram escravos no Egito, amassava barro com palha para fazer tijolo, e agora tem uma função no tabernáculo de ministério, e isso é pouco para você, né?
Você está querendo o quê? Você está querendo mais Destaque, do que isso? né? Então, isso é um ensino para nós maravilhoso, né? O que nós éramos antes, né? O Senhor espiritualmente falando, né? O Senhor nos trouxe, Nos deu tanto, o né? Senhor nos chamou, o Senhor mudou a nossa vida, né? Abriu para nós um novo caminho, né? Colocou coisas novas, nos ensinou coisas novas que nós não conhecíamos, nos deu uma função na sua obra, a obra do qual Ele é o dono. Ele é o dono. Às vezes a gente se dedica tanto no nosso local de trabalho por uma coisa, né, humana, material, e o Senhor nos deu algo grandioso, maravilhoso, nos deu uma função nesta obra para cuidar das coisas dele. E a pergunta é: isso é pouco? Isso é pouco para vós? Para que se rebelem dessa forma, né? Então, foi uma operação ali mesmo de insubmissão contra o governo de Moisés. Onde estaria eu se não fosse o amor do Senhor, como diz aquele louvor? Que louvor, né? Aonde estaria eu? Eles não tiveram essa consideração. Deus fez deles príncipes e eles se rebelaram contra o governo estabelecido por Deus. E nós vamos ver o juízo, né? Eles são tragados ali, né, pela terra, algo terrível, né? Terrível, foram engolidos pela terra, né? O juízo foi de Deus. Foi de Deus. E o prejuízo veio para a família deles ali naquele momento, né? Esse é um aspecto muito interessante sobre a família, porque dá uma ideia assim que Deus foi quase injusto e toda a família foi tragada. Mas você vai ver depois os coatitas servindo ao Senhor, tanto no tabernáculo como no templo, que são descendentes, Sim. descendentes de Coré. Então, se nós tem versículos bíblicos que nos mostram em Números 26:11, mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Coré não foram tragados nessa situação. Eles foram poupados. A gente lendo o texto assim dá uma ideia de que Deus visitou o pecado dos pais nos filhos, né? Mas Deus poupou. Tá aqui, ó. Aqui, ó, versículo 11. Versículo 11, olha lá, ó. Mas os filhos de Corá não morreram. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Coré, quando morreu a congregação. Quando o fogo consumiu 250 homens, e foram por sinal. Mas misericórdia do Senhor, não é? Os filhos de Coré não morreram. Tanto A misericórdia. Deus, a palavra do Senhor fala: Deus não visita o pecado do pai nos Glória a Deus. Você tem vários louvores destinados, né, ou identificados a autoria como sendo os filhos de Coré. Os filhos de Coré louvavam o Senhor. Louvaram o Senhor. Glória a Deus. Aprenderam a lição, né? E às vezes você vê isso, né? Você vê um pai que foi uma bênção, foi um homem de Deus, foi usado por Deus, daqui a pouco está no mundo, largou, nega. Se rebelou, né? E aí você vê um filho, servo do Senhor, louvando a Deus, glorificando ao Senhor pela obra. Glória a Jesus. Nós vamos ver mais à frente aqui também, pastor Fernando, sobre uma passagem maravilhosa também, que é um sinal extraordinário, sobre a vara de Arão. É o Senhor confirmando, né, o sacerdócio, confirmando o chamado de Moisés, agora confirma o chamado de Arão. Uma experiência também extraordinária sobre essa vara que floresceu. Aquilo que é de Deus floresce, né? Quando é do Senhor, quando vem do Senhor. E foi a prova, né? Foi a prova que foi colocada ali. Olha, que florescer, essa é o que o Senhor chamou. Esse é o que o Senhor chamou. Então, isso é maravilhoso, porque o Senhor, ele confirma, né? Ele confirma a obra dele na vida do homem, apesar do homem, como o Diniz falou, não somos nada, né? Mas o Senhor confirma quando a gente se coloca na posição, né? E ali foi uma experiência maravilhosa e confirmando aquilo que era o projeto do Senhor, que não era nenhum dos outros, era Ele.
Eu fico fazendo penso numa comparação, até mesmo para nós, pastores, quando nós olhamos para dentro da igreja, nós olhamos, por exemplo, os obreiros. Tem vários obreiros ali, né? Aqui o teste foram com 12 varas, né? 12 varas. E você vê ali os obreiros trabalhando, se desenvolvendo, e você vê quando Deus começa a florescer ali um dos obreiros, né? Porque é interessante que o texto fala aqui no versículo 8, fala que florescia porque produzia flores, brotara renovos e dera amêndoas. Então a gente encontra esses elementos, né, na vida de um obreiro, por exemplo, está se despontando, né? Uma bênção do Senhor. E outra coisa, é Deus que capacita. É Deus que faz a obra. É um milagre. É a vara seca. Sem, né? Igual as outras. Traz 12 varas. Agora eu vou dizer quem eu escolhi. Agora, quem eu escolhi, eu vou capacitar e vou operar um milagre. E o Senhor disse que isso seria por sinal para os rebeldes. É aquela coisa, né? Isso vai ser sinal para os rebeldes. É Deus operando na vida do homem e Deus mostrando ao homem aquilo que é de Deus, que é diferente. E é um milagre, né? De você ver. E o homem, às vezes, na nossa vida, nós temos que ter sempre isso para não dar lugar para vaidade na nossa vida. Na verdade, nós somos uma vara seca. Isso é uma vara seca. Se você floresceu, meu irmão, se Deus te deu, não foi porque você veio aqui, não, você chegou aqui vara seca, mas você floresceu, glorifica o Senhor, porque tem um milagre que Deus está operando na sua vida. Você entregou a mensagem, foi uma bênção. Você orou por alguém, Deus curou, não se envaideça não, isso não é seu não. Você continua sendo vara seca. O que tem em você é um milagre, uma operação de Deus, uma operação de maravilha na sua vida. Não é normal. Glória a Deus. Não é natural. Uma vara seca por si só não floresce nunca. Sem mim, nada podemos fazer. Se não tiver um milagre de Deus na vida, uma operação do Espírito Santo. E você falou ali né, de um obreiro, e quando um irmão, uma irmã é chamado por uma função, um diaconato, um ministério, uma professora, uma intercessora, o chamado, quando ele é oficializado, ali ele é só oficialização, né? Ele já é, né? Já tem as flores, já tem as evidências de que, né, ali é só o momento de oficializar perante a igreja. Viu? Ó, tá vendo? Tá confirmado. Perante a igreja, ó, agora tá confirmando o chamado. Mas, e quando a vara floresce, o sinal, a igreja já sabe, aquilo ali não é surpresa. Não é surpresa. A pessoa fica espantada, mas fulano? Não. Quando um chamado está dentro daquilo que é o projeto de Deus, a igreja glorifica porque ela sabe que aquilo ali é do Senhor, não se torna uma surpresa para ela e nem para aquele que foi chamado. Tudo bem, ele fica feliz, ele se alegra com aquilo ali, né? Porque com certeza orou por aquilo, almejou aquilo, né? Mas ele não é uma surpresa também, porque o Espírito Santo já vai preparando para aquele momento ali, aquela vara que estava sequinha lá e que foi florescendo pela operação do Espírito Santo na vida dela. Glória a Deus. Pastor Diniz, nós temos aqui mais à frente a morte de Miriam. O pastor Diniz sempre gosta de lembrar quando os personagens eles morrem, né? Ó, fulano morreu. Então, a morte de Miriam, né? É um marco. E agora depois, em seguida, a morte de Miriam, é uma passagem também muito importante para nós, que é aquele momento em que Moisés fere a rocha, que está no capítulo 20, versículos 7 e 8, diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Novamente murmuração, né? Mas aí eu quero, se você me permitir,
retroagir um pouquinho aqui, que você falou que eu gosto da morte dos personagens. E Deus não se alegra na morte do ímpio, nem eu. Mas na morte de um servo de Deus, Deus se alegra. Amém. Né? E aqui diz no verso 20, no capítulo 20, verso 1, diz assim: chegando os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim, no mês 1, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. A morte de Miriam, irmã de Moisés, nos faz lembrar uma cena muito preciosa quando o povo passou o Mar Vermelho e Miriam cantou. E ela cantou a libertação do povo. E aqui agora morre Miriam, aquela que cantou com tamborins e com as mulheres e cantou engrandecendo o nome do Senhor pela salvação. Olha, o faraó ficou para trás. O Mar Vermelho agora nos separou e agora morre. Isso é muito triste. Quando morre na vida do homem a alegria da salvação. E a palavra do Senhor diz que eles ficaram ali, tiveram sede. Perderam a alegria da salvação, tiveram sede e murmuraram. E Miriam é profetisa, morreu, a profecia morreu. A perda grande. Morreu a esperança, morreu a alegria que o homem teve um dia. A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do dia que Deus te libertou. Você esqueceu do dia da sua salvação, esqueceu do que Deus fez por você. É esse povo murmurador, né? E estava ali agora e murmurando contra o Senhor novamente, porque faltava água. Miriam morreu. Faltou água. Faltou água. Faltou a bênção. Isso acontece muitas vezes na vida do homem. Mas continue aí com você. Pastor Fernando? Você falou do episódio de Moisés, né? Quando ele fere a rocha. O Senhor tinha dito para ele falar a rocha. E é como se ele se irou-lhe diante do povo, porque no verso 10 ele diz assim: e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse: ouvi agora, rebeldes. Então já é uma fala: porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E ali o Senhor, vamos dizer assim, se entristeceu ali com Moisés, né? com aquele momento ali. Não crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel. E esse foi o episódio, vamos dizer assim, principal que o fez não entrar na terra, né? Tirou dele a bênção de entrar na terra. E tem um significado profético, feriu 2 vezes, né? Aponta ali a rocha para o Senhor Jesus, para o sacrifício de Jesus, que foi único, né? Que foi suficiente a nós, né? Suficiente para a nossa salvação. E essa falha ali de Moisés impediu que ele herdasse, que ele entrasse, né, na Terra Prometida. Certamente era o grande desejo da vida dele, né? Mas ele não pôde entrar. O Senhor mostrou a ele, levou ele lá no monte, ele viu, então assim, mas você não vai entrar não, chama outro que vai entrar no seu lugar, né? Pastor Diniz? Humanamente falando, ele tinha razão, né? Moisés tinha toda a razão, porque ele tinha acabado de perder a irmã dele. Era um momento difícil ali para eles. Era um momento de sofrimento, e o povo se rebelando mais uma vez. Mas a obra de Deus não é razão, a obra de Deus é revelação. E ele saiu da revelação. As coisas às vezes são parecidas, né? Porque Deus mandou ele falar a rocha. Mas na primeira vez, Deus tinha mandado ele ferir a rocha.
Isso. Mas isso aqui era profético, porque o Senhor Jesus foi ferido uma vez só. Jesus não morreu 2 vezes pelo nosso pecado. Ele se entregou e o sacrifício dele foi perfeito. Ele morreu uma vez só pelos nossos pecados. E Moisés aqui, ele se irou e ele feriu a rocha e 2 vezes. 2 vezes. E a rocha é Jesus, que descedenta a sede das nossas almas. Quando Jesus foi ferido ali, o soldado cravou a cruz, saiu água e sangue. E Jesus é aquele que descedenta a nossa sede e aquele que nos dá vida. Mas ele foi ferido uma vez só. E aí a palavra de Deus, a gente às vezes, eu fico até com pena de Moisés, né? Aquela lamentação de Moisés, a insistência de deixa eu entrar, nós vamos ver lá em Deuteronômio depois. Deixa eu entrar, e o Senhor não me fale mais a respeito disso. A obra de Deus, quando você sai daquilo que Deus estabeleceu, pelo que você acha que já sabe, eu já sei. Primeira vez mandou ferir a rocha, eu já fiz isso. Sei como funciona. E vai no automático. E não é não. A obra do Senhor é de detalhes. Presta atenção no que Deus está falando, no querer de Deus, na vontade de Deus. E Moisés pagou um preço caro, e muitas vezes o homem paga. Deus teve misericórdia de Moisés, Deus foi amoroso com Moisés. Mas ali ele perdeu uma bênção, uma grande bênção na vida dele, ele perdeu. Deus foi fiel a ele até o fim. Vamos ver isso lá em Deuteronômio, deixa para depois. Mas o preço foi alto. E nós vivemos uma obra que é profética, a obra de Deus é profética. Não vai no eu já sei, não, eu já fiz, eu sei como é que é. Até mesmo porque, ainda que com boas intenções, Deus quer um povo obediente. Né? Sim. Então a obediência é a nossa profecia. garantia. Obedecer a profecia, a direção do Senhor, do Espírito Santo. Isso garante a nossa segurança, né? Sim. Bom, pastores, nós já estamos com o nosso tempo esgotado. Nós daremos sequência, ainda falta mais uma etapa, podemos dizer assim. Tem muita coisa boa de números aí. Tem sido uma bênção, né? Um momento de edificação. E queria deixar um abraço aos companheiros, aos pastores, aqueles que acompanham aqui os episódios. Continuem conosco. Tem sido uma bênção para todos nós. Eu quero despedir dos pastores e dos irmãos, amigos que nos acompanham com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos.